Quer saber se matemática é importante para a carreira de cientista de dados? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Fiz essa pergunta provocativa e eu acredito que se você já acompanha o canal há algum tempo, você deve já saber a minha resposta. Com certeza, matemática é muito importante para a carreira de um cientista de dados. Então não é bem essa pergunta que eu quero responder aqui hoje. A pergunta que de fato eu quero responder hoje é quando matemática vai fazer diferença na sua carreira. Porque a sua carreira, ela não é algo linear. A carreira hoje em dia é algo muito não linear, é algo que tem altos e baixos, você muda de área com uma grande facilidade, muito dessa cultura que a gente tem de nomadismo digital, onde as pessoas nem têm lugar fixo para trabalhar, a cultura do home office que proporcionou essa liberdade geográfica de você trabalhar para outras pessoas fora do seu estado, fora do seu país, você às vezes nem conhece as pessoas que você está trabalhando, né? Então toda essa cultura, ela acaba impactando de uma maneira muito interessante a sua carreira. Raramente você vai conseguir ficar mais do que 6, 7 anos numa empresa, né? O meu pai, por exemplo, ele ficou 20 anos numa empresa. Eu acho que a nossa geração e as próximas raramente vão conseguir fazer algo similar, a não ser que você esteja no funcionalismo público, né? A não ser que você seja um funcionário de carreira, né? Concursado, né? Fora essas áreas, se você estiver trabalhando na iniciativa privada, principalmente na área de tecnologia, é praticamente impossível achar que você vai conseguir ficar tanto tempo assim numa empresa. E por conta disso, isso tem um grande impacto na sua carreira. Logo, você vai entrar como profissional júnior em uma empresa, você vai atuar como pleno em outra, sênior em outra, especialista em outra empresa. Alguns de vocês, assim como eu, vão tentar empreender, vão tentar abrir o seu próprio negócio, vão tentar outros ir para a área acadêmica, como também fiz um período da vida, fazer mestrado, doutorado, talvez dar aula, né? Por que não? Então, a gente pode ter muitas profissões dentro de uma vida profissional, dado que a sociedade está mudando, as relações de trabalho estão mudando, né? E dentro desse cenário, né, dentro de toda essa contextualização, eu quero mostrar para vocês onde é importante a matemática, né? E principalmente tentar dar uma dica de como estudar matemática para a carreira de quem trabalha com inteligência artificial e para quem trabalha como cientista de dados, já que as duas carreiras andam muito lado a lado. Primeiro ponto é, quando um profissional júnior, será que faz tanta diferença assim a matemática no seu dia a dia? E a resposta é não. Raramente um profissional júnior vai ser demandado o conhecimento matemático profundo para implementar algum tipo de solução, para fazer algo acontecer ou para resolver algum problema que um profissional júnior deveria saber. Porém, onde vai fazer a diferença a matemática no profissional júnior? No momento da entrevista, no momento em que você vai ser contratado. Existe todo um know-how de conhecimento de base que, infelizmente, muitas pessoas, até alguns influenciadores aqui no YouTube, falam que não é tão necessário. Cálculo, álgebra linear, estatística, probabilidade. Gente, isso não é matéria avançada. Isso é matéria básica se você quer trabalhar com IA, se você quer trabalhar com inteligência artificial, se você quer trabalhar com ciência de dados. Nosso universo, ele é pautado, ele foi construído em cima dessas bases matemáticas. Então, se você sente alguma dificuldade, tudo bem, não é um demérito seu, mas cuide disso, comece a estudar. Aqui no canal já tem uma playlist bem legal sobre exercícios de matemática, sobre matemática para inteligência artificial. São vídeos bem introdutórios. De longe não é o suficiente para você desenvolver sua carreira, nem perto de você entender a base com aquilo, mas é o ponto inicial para você começar a ter contato com a matemática de uma maneira mais profunda. Basicamente essas 4 matérias: cálculo, álgebra linear, probabilidade e estatística. Você tendo uma base boa dessa, você vai conseguir fazer qualquer entrevista de maneira bem fluida, bem tranquilo. E é isso que o entrevistador vai esperar de você como profissional júnior. Que você saiba as bases, que você saiba o que é uma otimização, que é uma derivada, que é uma integral, você sabe o que é uma distribuição de probabilidade, você sabe o que é um alto valor, um alto vetor. Todos esses temas, se algum termo desse é desconhecido para vocês, provavelmente você está com uma deficiência de base, então eu sugiro que você comece a tratar da matemática para a questão de entrevistas. No seu dia a dia, sendo muito sincero, os algoritmos que um profissional júnior vai implementar são algoritmos, via de regra, já bem estudados, são algoritmos que já estão bem, como posso dizer, são algoritmos que já foram bem validados por outros profissionais. E geralmente as decisões não ocorrem individual. Ninguém vai dar um problema para um profissional júnior para ele resolver e vai, te vira aí, escolhe todos os algoritmos, escolhe todas as decisões. Não, as decisões são em grupo, são em equipe. Você provavelmente vai estar dentro de uma squad, onde você está trabalhando com outros profissionais, como profissionais de desenvolvimento, profissionais de arquitetura, você vai estar trabalhando com cientistas de dados mais sêniores do que você, e nesse âmbito, trabalhando com esses outros cientistas de dados, provavelmente você vai
participar de alguma discussão e vai ganhar alguma feature para você implementar a partir de uma modelagem bem sedimentada, ou você vai fazer uma análise estatística, ou muito provavelmente você vai preparar banco de dados, você vai limpar bancos de dados. Então, nessas tarefas do dia a dia de um profissional júnior, você não vai usar matemática no dia a dia. Mas espera-se que quando lhe deem uma tarefa onde você tem que implementar um algoritmo simples, algoritmos que simples eu quero dizer, uma regressão simples, ou algum algoritmo de classificação qualquer, como Random Forest e por aí vai, você saiba o que você está fazendo. Para você implementar os algoritmos, você não precisa saber da matemática. As bibliotecas, tanto do Scikit-learn, quanto do TensorFlow, quanto do PyTorch, que são os principais frameworks para ciência de dados e IA em Python, eles são muito bem documentados. Então, sem saber toda a matemática por detrás daquelas funções, você consegue fazer sim uma boa solução, uma solução de qualidade, uma solução profissional. E é isso que você, profissional júnior, vai ter que fazer no seu dia a dia de trabalho. Porém, eu acho que, assim como eu, vocês querem crescer na carreira, vocês querem dar saltos maiores, vocês não querem ser um profissional júnior a vida inteira, certo? E pensando nisso, existe a possibilidade de você crescer, virar um profissional sênior, você desenvolver algoritmos, você pensar em problemas novos e você pensar naquela realidade que você está e propor soluções específicas para isso. E aí a matemática começa a fazer bastante diferença, porque o domínio da tua aplicação só você vai conhecer. Eu já trabalhei, por exemplo, com cana-de-açúcar, eu já trabalhei com marketing, já trabalhei em banco, já trabalhei com NLP. Em todos esses domínios diferentes, apesar da base ser a mesma, a boa parte da matemática servir de maneira igual para todos, os algoritmos específicos em cada uma dessas áreas de domínio, eles têm performances diferentes. Então, se você estiver falando, por exemplo, de uma aplicação de NLP e uma aplicação de otimização de portfólio de cana-de-açúcar, você está falando de algoritmos diferentes, que vão ter calibrações diferentes e parâmetros diferentes. Dessa forma, se você conseguir entender a matemática por trás dos algoritmos, você vai conseguir criar soluções mais otimizadas, mais profundas para o domínio que você está trabalhando. E é isso que se espera de um profissional pleno, é isso que se espera de um profissional sênior. Que ele vá além do que está pronto lá nas bibliotecas prontas, nos pacotes fechados. Se você entender com profundidade essas bibliotecas, você precisa entender a matemática por trás delas, você precisa entender por que o programador, o desenvolvedor que implementou aquele código, implementou de tal maneira. E saber avaliar. No meu caso, essa é a melhor solução? É melhor eu usar um Random Forest do que uma rede neural? Uma regressão simples já resolve esse caso? E se eu quiser colocar uma regressão robusta, por exemplo, além da regressão simples, será que vai melhorar ou piorar a minha situação? E não adianta você vir e falar, é só testar tudo e medir a acurácia. Você, no mercado, não tem tempo de fazer isso. Tempo de processamento é dinheiro, tempo de processamento é custo. Esquece Kaggle. Kaggle existe para a gente entender como é que funciona o algoritmo, para você competir, para você criar soluções para aquele problema específico. A vida real é muito mais do que o Kaggle. O Kaggle, para quem não sabe, é um site de competição, onde você baixa bases de dados e você tem um período de tempo lá para criar um modelo de IA que preveja alguma variável e você compete com outros cientistas de dados, os profissionais de inteligência artificial, que estão querendo também criar modelos para fazer esse tipo de previsão. Essa tarefa é muito legal e pode passar a impressão de que a vida real é essa, mas a vida real está muito longe disso. Você vai estar criando soluções provavelmente escaláveis, que vão gerar modelos que vão lidar com milhares, talvez milhões de processos, milhões de clientes. O seu algoritmo ele vai ser chamado milhares e milhares de vezes por dia. Então ele tem que ser implementado de uma maneira muito eficiente. Não é uma nem duas vezes na minha carreira que eu já passei por isso, de criar uma solução que é muito boa em termos estatísticos e na hora de ir para a produção eu tenho que ir lá e mudar o meu algoritmo, porque na produção meu algoritmo não é adequado, meu algoritmo é muito pesado, eu não consigo, não por uma questão de incompetência minha de código, mas por uma questão de como a matemática foi cunhada, de como aquele código foi criado, ele não é o escalável o suficiente. E para você melhorar esses aspectos, não tem jeito, gente. Tem que entender de matemática, porque você vai estar literalmente fazendo uma cirurgia, entre aspas, no código. Você vai ver o que o programador fez e vai mudar esse código de acordo com a sua realidade, de acordo com a necessidade do problema que você estiver resolvendo. E aí, meus amigos, matemática faz muita diferença. E é esse o salto dos profissionais que ganham esses salários astronômicos que vocês veem no mercado, que a maior parte acha que é lenda. Por que você acha que um profissional desse é muito pago? Porque ele gera muito valor para a empresa. Porque ele não vai colocar qualquer código porcaria para rodar e dessa maneira você vai conseguir otimizar recursos. Otimizando recursos, você está botando mais dinheiro na empresa, você está
diminuindo o custo e ganhando mais lucro. Gente, eu espero que tenha ficado muito claro onde a matemática vai fazer diferença, tanto para o profissional júnior quanto com um profissional sênior. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário onde eu começo a estudar matemática, ou se você não tem algum tópico específico que você quer saber de matemática, deixa aqui embaixo nos comentários, tá certo? Por hoje é só, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!